Olá, meus alunos, terceiro ano, vamos lá? Aula de número 22. Estamos aí falando dentro do contexto evolutivo. Citamos Lamarck, que é um cara muito importante para os estudos da evolução. Ah, mas o Lamarck não é o pai da evolução, ele não é considerado o cara da evolução. Ele não é considerado, né, o que a gente chama de pai no sentido assim, de não ter, digamos assim, conseguido chegar a uma conclusão mais aceitável, digamos assim, né? Como Darwin chegou. Mas não significa dizer que Lamarck não foi importante para os estudos da evolução dos seres vivos, né? Inclusive, os estudos de Lamarck, como eu falei na aula, durante a aula que a gente falou sobre ele, eles serviram como base para esse cara que a gente vai falar agora, que ele sim é considerado, digamos aí, o pai, né, da evolução, das teorias evolucionistas, que é o Charles Darwin, que é tido aí por muitos, né, pela comunidade científica, como o detentor aí das conclusões, né, cuja a evolução dos seres vivos foi explicada com mais coerência, digamos assim. Agora, Charles Darwin, ele não foi um cara que estudou, ele não chegou às suas conclusões só baseado em estudos e teorias. Não, ele foi para campo. Ele realizou ali uma viagem que foi muito importante e os resultados dessa viagem, das observações dele, ele acabou, digamos assim, concluindo os seus achados aí, né? E depois de algum tempo ele foi considerado, baseado nos estudos dele, foi constatado que essas ideias advindas dele, que por sua vez vieram através dessa viagem que ele fez, foram consideradas, nessas ideias foram consideradas como o início, né, as explicações corretas para a evolução dos seres vivos, tá bom? Então vamos lá, joga na tela, aula de número 22, tá bom? As teorias de Darwin, ok? As teorias de Darwin, as teorias da seleção natural, neodarwinismo. Esse neodarwinismo, a gente está citando ele novamente aqui, mas você já tem a base do que ele seria, tá bom? Por que eu estou citando de novo neodarwinismo aqui? Lembra que a gente estudou sobre algo, teoria sintética da evolução, que eu falei assim, pessoal, quando você ouvir falar isso, é a mesma coisa que neodarwinismo, né? Então, como a gente agora vai falar de Darwin especificamente, então, por mais que a gente já tenha falado sobre o neodarwinismo, mas faz sentido também a gente citar o neodarwinismo, né? Que agora sim nós estamos falando sobre esse cara, tá bom? Então, pessoal, Charles Darwin, ele foi um grande naturalista, né? Uma pessoa ali interessada nas questões da natureza, né? Importante para a obra de biologia intitulada A Origem das Espécies, ou seja, ele foi autor de uma obra que é muito importante no quesito evolução, tá bom? Quando ele aborda aí o tema sobre a origem das espécies, ok? Vale ressaltar que aqui nós temos 3 imagens de Darwin, tá? Não quer dizer que a primeira é um fulano, o do meio é o Darwin, o terceiro é outra pessoa, não. Aqui são 3 fases da vida de Charles Darwin, tá? Então ele foi muito importante aí no contexto da evolução e ele foi o autor da obra A Origem das Espécies, tá? Então ele nasceu o quê? Em 1809, portanto aí no século XIX, na Inglaterra, em Shrewsbury, ok? Então ele ficou conhecido por sua contribuição no entendimento da evolução das espécies. Olha que interessante, né, pessoal? Nós viemos, né, até onde nós sabemos, nós viemos de um mesmo ancestral. Os seres vivos, eles surgiram lá no ambiente aquático, olha aqui para nós, né? Os seres vivos surgiram lá no ambiente aquático. Pode deixar aqui atrás com a gente? Os seres vivos surgiram no ambiente aquático há muito tempo atrás. Porém, você percebe que existem vários seres de várias formas, né, que sobrevivem de formas diferenciadas em vários ambientes,
um diferente do outro, e que possui várias morfologias, né? Ou seja, vários formatos. Então a gente tem aqui os insetos, né? Aqui a gente tem um réptil, a cobra, por exemplo, né? A gente tem uma coral verdadeira, a coral falsa, que você já deve ter ouvido falar nessa questão dessas diferenças. Mas o que faz com que essas espécies se diferenciem? Por que em algum momento esses grupos precisaram se diferenciar, né? Se nós somos origem dos mesmos ancestrais, por que existem tanta variedade de morfologia, de animais, de bactérias, de protozoários, né? Por que existe tanta forma diferente se nós viemos do mesmo ancestral? Aí eu vou te perguntar, várias são as formas de vida no planeta, né? Aí eu te pergunto, esses seres vivem no mesmo ambiente? Todos os seres vivos do planeta vivem no mesmo ambiente? Não, pessoal, né? Então, por aí você já começa a perceber que o próprio ambiente, ele tem a ver com o indivíduo que nele vive. De alguma forma existe uma relação, né? Então, tem ambientes que, por exemplo, são aquáticos, ambientes que são terrestres. Seres que vivem em ambiente aquático, você, mesmo sem você estudar o assunto, você acredita que o organismo desse ser tem a mesma dinâmica de funcionamento do que um animal ou um ser vivo que vive no ambiente terrestre? Aquele indivíduo que vive no meio aquático, ele tem o mesmo tipo de organismo? A mesma forma de respirar? A mesma forma de se locomover? Não. Por quê? Porque o ambiente é outro. Então você percebe que, digamos assim, a dinâmica do ambiente ela vai influenciar no tipo de ser vivo que consegue sobreviver nesse ambiente. Por isso a gente tem, no nosso planeta, a gente tem clima diferente, a gente tem relevo diferente em determinadas regiões, a gente tem disposição de alimento em abundância em algumas regiões e outras a gente não encontra tanto. Porém, né, a gente tem seres vivos em todos esses ambientes. Então existem seres que são capazes de sobreviver em ambientes diferentes, portanto, vão ser diferentes uns dos outros, por mais que tenham o mesmo ancestral, por mais que sejam parentes, né, que tenham ali ligações taxonômicas próximas, mas esse formato, essa forma de viver vai depender muito do ambiente. E isso faz com que os seres se diferenciem um do outro, tá bom? E Charles Darwin percebeu isso nos estudos dele e foi aprofundando as suas pesquisas baseadas nas diferenças entre os locais e os indivíduos presentes nesses respectivos locais, tá bom? Vamos lá, joga na tela, voltando. Então aqui a gente percebe, né, como eu falei, folhas diferentes, insetos diferentes, nesse caso aqui, animais diferentes. Você percebe aí uma grande variedade nos tipos de seres vivos. Desde pequeno, Darwin mostrou-se interessado pela natureza, tá? E por todos os fenômenos que nela ocorrem. Então ele foi um grande colecionador durante a infância e aprendeu a pescar e caçar. Ou seja, ele era um apreciador da natureza, né? Ele gostava ali despertava nele a curiosidade dele, as coisas que aconteciam ao redor dele naturalmente, né? Então ele, aos 16 anos, ele iniciou o curso de medicina, mas ele não gostou muito, né? Saiu fora, não é isso que eu quero não. Então depois de ele largar o curso, ele foi para a Universidade de Cambridge, né, para fazer bacharelado em artes e tornar-se clérigo da Igreja Anglicana, né? Olha que interessante, né, pessoal? Ele teve a oportunidade, pelo que a gente vê, ele não era assim um cara tão ruim de vida assim, né? Ele era um cara assim que fazia medicina, ele tinha ali acesso ao conhecimento, mas ele não se identificava com aquilo. Então, por isso, ele largou aquela vida da área da medicina e foi estudar artes, no caso, né? Olha que contradição. O cara que é considerado
Aí o pai da teoria evolucionista, das explicações sobre evolução, ele estudou artes, onde achava que iriam parar. Mas olha que interessante. Charles, ele conheceu quem? Esse cara aí, ó, chamado John Stevens, né? Que é um outro naturalista que indicou para participar da tripulação do Beagle. Essa embarcação que vocês estão vendo aqui, pessoal, dentro do contexto Charles Darwin, da vida dele, os estudos de Darwin, essa embarcação é muito conhecida, né? Esse navio Beagle, que foi um navio que levou Darwin ao redor da sua famosa expedição, a sua viagem ao redor do mundo, né? Ele faria sua viagem a fim de mapear a costa da América do Sul. Isso, América do Sul, essa nossa América aqui, tá bom? Inclusive, Charles Darwin teve no Brasil, né? Ele teve ali no Rio de Janeiro, desceu ali, fez umas pesquisas, e existe até eu não sei se é um mito, pessoal, né? Depois que Charles Darwin, de uma das estadas dele aqui no Brasil, quando ele voltou para casa, ele adoeceu, né? E dizem, né, que Charles Darwin é como se ele tivesse adoecido aqui no Brasil. E ele acabou morrendo por alguma doença que ele adquiriu aqui no Brasil. Eu não sei se isso é verdade, mas enfim. Dá uma pesquisada sobre isso, é legal para você entender a vida de Darwin, enfim. Tá bom? Então, esse é o navio, né, ou pelo menos tipos de embarcações que eram, digamos, principais meios de viagens pelo mundo, eram a barco, né, navios, enfim. Tá bom? Então, esse veleiro aqui era o Beagle. O que é o Beagle, pessoal? É a embarcação na qual Charles Darwin, né, fez a sua viagem aí ao redor do mundo. Ok? Vamos lá. Jogando isso. Foi no Brasil que Darwin teve o primeiro contato com a floresta tropical. Tá? Então, uma floresta muito rica. Então, com certeza, ele já teve aí muitas anotações para fazer, né? Então, ele aportou lá no Rio de Janeiro, em 832, né? Mais precisamente aí no dia 5 de abril, onde ele permaneceu, enquanto o Beagle voltou a Salvador para rever cálculos cartográficos, realizando uma série de coletas e observações. Uma coisa interessante aqui também, pessoal, quando ele diz assim, ó, o Charles Darwin ficou no Rio de Janeiro, né? E o Beagle, o barco, foi para Salvador para os especialistas fazerem lá os seus cálculos cartográficos, enfim. Naquela época, pessoal, essas viagens, elas eram responsáveis por levar os especialistas que iam desenhando o mapa, né? O mapa das regiões, ou o mapa mundi, enfim, aquele mapa que servia para eles se guiarem. Como não existia essa coisa de satélites, essas tecnologias mais avançadas, o mapa ele era feito de uma forma até mesmo, vou dizer, artesanal. Os mapas, as rotas marítimas, elas eram bem físicas. As pessoas iam navegando e, de acordo com as ilhas e com seus conhecimentos, claro, né, adquiridos ali na época, que mesmo para a época, as pessoas que tinham capacidade para fazer isso, tinham os conhecimentos mais técnicos, elas iam desenhando, né, a costa, os mares, as ilhas, onde elas iam passando, elas iam elaborando esses mapas. É como se elas imprimissem a rota, né, os locais onde elas iam aportando. Então, para uma próxima viagem, esses documentos, né, cartografados aí, eles serviam como mapa para outras pessoas que iam se guiar ou se aventurar naquele mar, tá bom? Então, voltando lá. Um dos pontos mais importantes da viagem de Darwin, pessoal, vocês vão ouvir falar isso muito, é comum, quando se fala de Darwin, não tem como não falar dessa parte, são a sua parada, né? Ou é a sua parada, no caso, né? Um dos pontos mais importantes, nas Ilhas Galápagos. Tá bom? Você percebe que essas Ilhas Galápagos, né, esse arquipélago, você percebe que ele é fragmentado aí, né? Então, são vários pontos
ligeiramente isolados uns dos outros. Claro que na foto é uma coisa assim, é mínima, mas isso aqui você imagina isso numa amplitude natural, isso é um local muito imenso, né? O diâmetro desse local. E nessas Ilhas Galápagos, né, Darwin, ele observou alguns pássaros que apresentavam características semelhantes, porém viviam de formas diferentes. E por isso, algumas características que eles tinham diferenciavam um do outro, né? E isso era uma coisa que fez ele observar. Se eles são semelhantes, isso sugere que eles são da mesma família. Só que uma determinada característica, que a gente vai ver mais para frente, diferenciava um do outro. E eles viviam praticamente na mesma região, né? E o que faria isso? Eram como se fossem características que permitiam esses pássaros, essas aves, se adaptarem a ambientes diferentes, mesmo eles sendo ali praticamente da mesma espécie, mas eles apresentavam características que iriam propiciar a vida deles em um determinado tipo de ambiente. Então Darwin percebeu, olha aqui, ó, que cada ilha, olha que interessante, possuía um grupo de pássaros específicos e que provavelmente essa diferença apresentava relação com as características do meio ambiente onde viviam. Ele percebeu que cada ilha tinha um tipo dessas aves que ele observou, que era os tentilhões. Tá bom? E uma coisa que ele percebeu foi o bico. Esses animais, eles eram ali da mesma espécie, mas eles possuíam bicos diferentes. Eles tinham a maioria das características semelhantes, mas uma característica em específica diferenciava um do outro, né? E como ele percebia que existiam tentilhões com um determinado bico em uma ilha, ele percebeu que tinha tentilhões com um determinado bico em outra ilha, olha aqui para mim, em outra ilha. Então ele percebeu que, embora fossem semelhantes, o bico deles diferenciava de acordo com a ilha que eles estavam. E ele começou a observar outras situações. Tipo assim, por que o bico deles é diferente? Ora, o bico, ela é uma situação, ele é uma estrutura que permite o quê? Uma das principais atividades desse animal, que é a alimentação. É através ali do bico, da boca do bico do animal, é que ele consegue se alimentar. Porém, em algumas ilhas desse local, desse arquipélago, os tipos de alimentações eram dispostos de uma forma, e em outras o tipo de alimentação era disposto de outras formas. Uns eram grãos, outros os animais já se alimentavam de pequenos invertebrados, ou seja, cada um tinha um tipo de ambiente para sobreviver. Lembra que eu falei lá no início que o ambiente é ele que molda os tipos de indivíduo que tem para sobreviver nele? A mesma coisa foi o que Darwin percebeu. Determinadas aves que sobreviviam de um tipo de alimento tinham um bico X. Outras que dependiam de outro tipo de alimento tinham um bico Y. E assim ele foi percebendo a diferenciação, ou seja, as espécies diferentes daquele mesmo pássaro que havia naquele arquipélago. Então, quando você ouvir falar Charles Darwin, Ilhas Galápagos, tentilhões, isso pode ser cobrado no Enem, tá, pessoal? Sempre lembra da questão, o bico desses pássaros, tá? É sobre isso que a questão está querendo te falar. Os tentilhões observados por Charles Darwin, quando falar, está falando dos pássaros das Ilhas Galápagos, tá bom? Então vamos lá. Quando voltou para a Inglaterra, Darwin havia compreendido que as espécies sofriam mudanças, olha aí, ó, através do tempo,
mas ele não publicou. Ou seja, aquelas espécies, pessoal, um dia elas foram todas, era uma só. Lá vai eu de novo para a tela. Né? Aquelas espécies, um dia elas eram uma só, um padrão. Mas, como o Charles observou, com o passar do tempo, sofriam mudanças através do tempo. Com a chegada dessa ave nesse local, ela foi se reproduzindo. Nessa reprodução, foi aumentando a concorrência por alimento. E elas acabam se espalhando, saem dali, tipo, aqui tem muita gente, eu vou para outro lugar. E elas foram povoando esse arquipélago. E cada uma foi se desenvolvendo no seu devido hábitat. Né? Ou seja, vamos supor lá que a Ilha Galápagos tem 30 ilhas, tá bom? Uma ficou numa ilha, outra ficou em outra. Você imagina todas as ilhas povoadas por essa espécie de animal, tá bom? Porém, nem em todos os casos as ilhas eram o mesmo tipo de hábitat, ou seja, não proporcionavam os mesmos tipos de alimento, a mesma umidade, o mesmo pH do ambiente, o sol, o clima não chega da mesma forma como chega na outra face do arquipélago. Então, são características ambientais que vão moldando o grupo de seres vivos que ali vão habitar. E com o passar do tempo, é muito importante, através do tempo, evolução não acontece de uma hora para outra, tá bom? Com o passar do tempo, esses animais que um dia eram exatamente iguais, eles vão se adaptando. Eles vão se adaptando e automaticamente se alimentando de coisas diferentes. Né? A base dessa alimentação se torna diferente, eles vão se habituando a outro tipo de ambiente e o corpo deles vai sofrendo essas mudanças lentas, né? Rateadas. E geneticamente vão acontecendo o que a gente chama de mutações. Essas genéticas vão se adaptando àquele ambiente também. Né? Então, os descendentes já começam a carregar carga genética diferente, o que vai mudando o genótipo do indivíduo, novas características vão aparecendo e novos seres com genéticas diferenciadas vão sendo fabricados, digamos assim, com o passar do tempo. Né? E novas espécies vão se formando, ou novos organismos, entendeu? Então, mas ele percebeu isso, mas ele não publicou de imediato esses estudos. Né? Então, a primeira versão da origem das espécies foi feita em 1842, mas não foi publicada. Ou seja, ele fez as anotações dele, mas não publicou. Ele não... Enfim, ele guardou aquilo. Tá bom? Mais para frente a gente vai ver como lá o Mendel, as questões genéticas de Mendel acabam corroborando para confirmar as teorias de Darwin. Tá bom? Então vamos lá, joga na tela para eu poder sublinhar ali algumas coisas. Então em 58 ele leu um artigo de Alfred Russell e viu o quê? Que as ideias dele eram semelhantes com a desse cara. Né? Ele enviou esse artigo para o Wallace e para Charles Lyell e Joseph Hooker e Asa Grau. Esses pesquisadores aconselharam eles a apresentarem um trabalho juntos, já que eles pensavam ali, a base do pensamento deles era a mesma. Então as ideias de Wallace e Darwin foram apresentadas na Sociedade Linneana de Londres. Aí vem a famosa teoria que é associada aí, principalmente a Charles Darwin, que é a teoria da seleção natural, que é o que eu estou falando aqui desde o início. Né? E já falei isso em outras aulas. Quem é o cara da seleção natural, da teoria da seleção natural? Lamarck. Darwin, Charles Darwin. Tá bom? Deleta o que eu acabei de falar, para não confundir tua cabeça. O cara da teoria da seleção natural é Darwin. Tá bom? Charles Darwin. Segundo Darwin, a seleção natural ocorre através da conformação de certas propriedades benéficas ao contexto ambiental, as quais são legadas, né, ou herdadas hereditariamente para os sucessores de seres vivos. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ó?
A seleção natural ocorre através da conformação de certas propriedades benéficas ao contexto ambiental. Ele quer dizer o quê? Em outras palavras, isso aqui está dizendo assim, a seleção natural, que é a teoria de Darwin, ela vai ocorrer com a confirmação de certas características que o indivíduo tem para sobreviver naquele local. Tipo assim, se aquela característica permanece no indivíduo, é sinal que aquela característica é útil para ele naquele ambiente. Ok? Lembra lá da seleção da teoria de Lamarck? Lembra que ele falava dos caracteres adquiridos? Lembra disso? E a transmissão dos caracteres? Isso aqui você pode mais ou menos comparar com aquilo. Só que a diferença é que isso ocorre durante muito tempo, né? Com o passar do tempo, a gente acabou de ver, com o passar do tempo, essas transformações vão acontecendo. Não é em uma vida só. Então, aquela propriedade benéfica para aquele animal, naquele ambiente, ou para aquele ser vivo, de uma forma geral, ela vai permanecer. E isso é como se o ambiente tivesse... E os indivíduos que não possuem essa característica tendem a sumir, ou têm mais dificuldade para sobreviver nesse ambiente. Portanto, só sobrevive no ambiente aquele que tiver essas propriedades benéficas. É como se o meio tivesse selecionando. E essas características precisam ser do indivíduo enquanto genética. Não é uma característica que ele adquiriu agora em vida. Elas precisam ser transmitidas hereditariamente, permitindo com que os seus filhos tenham também essas características. Então, Darwin percebeu que as características favoráveis ao ambiente se tornam mais comuns em gerações sucessivas de uma população. Né? Olha que interessante, olha aqui para mim. As características favoráveis ao ambiente, olha lá, as características favoráveis ao ambiente, elas vão ser comuns nesse ambiente. Por quê? Porque os seres que têm essa característica favorável, eles vão sobreviver com mais facilidade. Eles vão conseguir estar ali com mais facilidade. Eles têm mecanismos que favorecem ele. Portanto, ao se reproduzir, vai aumentar a população desses indivíduos. Então, ela vai se tornar mais comum naquele ambiente. Tá bom? Então, ao mesmo tempo em que as características desfavoráveis tornam-se menos comuns. Lembra que eu acabei de falar? O que me favorece aqui permanece. Aquilo que eu não uso tanto, ninguém vai perceber. A tendência é daquilo sumir. Ou cair em desuso, enfim. Aí por que ele põe aqui, né? Por que tem esse exemplo aqui que a gente coloca? Aí você vai lembrar lá do exemplo de Lamarck. Nós estamos falando de Darwin, mas a gente está usando o exemplo de Lamarck para, dizer o porquê que Darwin está correto, tá? Quando se tem, aqui, vou usar essa mão, né? Quando se tem indivíduos adaptados, né? No caso, as espécies de girafas que têm um pescoço mais longo, essas sim vão sobreviver nesse ambiente, porque a comida típica para esse tipo de animal está na vegetação de uma determinada árvore que fica no alto. As folhas ficam no alto, né? São altas e precisam ser alcançadas. Então, as girafas que possuem essa característica vão ter o quê? Características favoráveis a ela. E aquelas que têm o pescoço mais baixo ou menor vão ser desfavorecidas. Portanto, tendem a sumir, tendem a ser extintas, porque a alimentação para elas é mais difícil. Entendeu, pessoal? Então, lá no Lamarck, ele dizia que a girafa nascia pequena, aí porque ela ia se esticando, ela chegava no fim da vida com o pescoço maior. E a gente sabe que não é isso. Existiam as girafas com pescoço grande e as girafas com pescoço menor. Aquelas com pescoço grande têm características favoráveis, então elas permanecem e são mais comuns no ambiente, enquanto as outras vão sumindo com o passar do tempo, porque elas não conseguem concorrer com a mesma competência, elas não têm características que lhe favorecem tanto naquele ambiente, portanto elas tendem a sumir.
Logo, quem é que está selecionando os indivíduos? É o próprio ambiente. Aquilo que eu já falei, o ambiente está lá, armado, ele é duro. Quem conseguir sobreviver nele, legal. Quem não conseguir, ele vai continuar lá, duro, estático e pronto. Esse ambiente vai mudar? Vai. Mas isso são intempéries, são fenômenos naturais que, com o passar de milhares de anos, esses ambientes vão sofrendo alterações de clima, morfologia, relevo, enfim. Acontece também. Mas, num primeiro momento, não é um ambiente que muda para que o indivíduo se adapte. É o indivíduo que tem que se adaptar para sobreviver nesse ambiente. Tá bom? Vamos lá. Então, a gente já usou aqui, né, o exemplo de Darwin. Darwin prega que existem girafas altas e, portanto, só elas sobrevivem. As outras tendem a sumir. No caso de Lamarck, ele dizia que elas iam de tanto se esforçarem, elas iam chegar lá, o pescoço dela ia ser esticado, digamos assim, com o tempo. E a gente sabe que não é isso. Então, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si, tá bom? Ou seja, por mais que eu seja da mesma espécie que meu filho ou que o meu amigo, né, eu não vou ser idêntico a ele. O que vai acontecer, porque acontecem variações de características que vão ser determinadas pela genética, ok? Mesmo que nós não sejamos, mesmo que nós sejamos da mesma espécie. Então, o número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. A grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade, o que mantém constante o número de indivíduos na espécie, né? Ou seja, nas comunidades de seres vivos, é necessário que a própria seleção natural, a própria concorrência pelos alimentos, pelas características ali que permitem a sobrevivência do indivíduo, é natural que uns consigam sobreviver e outros não consigam tanto sucesso. E é isso que causa, isso que mantém o equilíbrio. Então, os organismos com essas variações vantajosas, eles têm o quê? Maiores chances de deixar descendentes. Porque se eles têm condições mais favoráveis, eles vão conseguir reproduzir com mais frequência e, portanto, deixar mais representantes. Ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação destes ao meio. Então, o conceito de seleção natural de Darwin foi baseado em algumas observações importantes. Características geralmente são herdáveis. Em seres vivos, muitas características são herdadas ou passadas dos pais para os filhos. Ou seja, aquela característica favorável automaticamente vai ser passada para o filho, o que vai manter aquela espécie naquele local durante muito tempo. Essa é a tendência, tá bom? Então, pais transmitem características hereditárias para seus descendentes. Mas você percebe que eles não são exatamente idênticos, né? Possuem a mesma base genética, porém, existem também algumas variações morfológicas, de cores, enfim. Nem toda prole é capaz de sobreviver, né? Como eu falei ainda há pouco, é natural que, em algum momento, a concorrência, a eficácia de um sobre o outro vá sobressair. Isso é que mantém o equilíbrio. Então, os organismos são capazes de produzir uma prole maior do que o ambiente é capaz de suportar. E isso vai o quê? Vai causar falta de alimentos, uma concorrência, falta de hábitat, falta de parceiros. Isso faz com que alguns morram e outros sobrevivam. A prole varia quanto às características herdáveis. Então, os descendentes em qualquer geração serão ligeiramente diferentes. Aquilo que eu falei, né?
Eu sou herdeiro do meu pai geneticamente, mas eu não sou idêntico a ele. Algumas coisas podem se sobressair em mim, algumas coisas podem não sobressair. Não significa que o meu pai tocava violão, automaticamente eu vou tocar violão, né? Não significa que é porque ele tem uma determinada habilidade que obrigatoriamente eu vou ter essa habilidade, tá bom? Baseado nessa observação, Darwin concluiu que, em uma população, alguns indivíduos vão herdar características que os ajudam a sobreviver e reproduzir. É isso que é a base da permanência do indivíduo num determinado local. É a capacidade de sobreviver e se reproduzir. Tá bom? Então vamos falar de tentilhões. Lembra das aves que eu falei lá? Dos passarinhos das Ilhas Galápagos? Bom, se as espécies de tentilhão de Galápagos compartilhassem um ancestral comum, faria sentido que elas se assemelhassem fortemente entre si e aos tentilhões de continente, que provavelmente compartilhavam esse mesmo ancestral comum? Não. Mas se grupos de tentilhões tivessem sido isolados em ilhas separadas por muitas gerações, cada grupo teria sido exposto a um ambiente, aquilo que eu falei, diferente, um ambiente diferente, no qual diferentes características herdáveis poderiam ter sido favorecidas, como tamanhos e formas diferentes de bico para a utilização de diferentes fontes de alimento. Então a gente consegue perceber uma diferenciação nos bicos dos tentilhões. Isso que, como diz aqui, diferentes fontes de alimentos fizeram com que esses organismos, ao longo de um tempo, fossem sofrendo adaptações para a sobrevivência naquele tipo de ambiente. Então, isso foi observado por Darwin. E o neodarwinismo é a teoria sintética da evolução, que a gente já falou. Ela foi formulada por vários pesquisadores, tomando como essência as noções de Darwin sobre a seleção natural, incorporando noções atuais de genética. Ou seja, são os conhecimentos genéticos explicando a evolução dos seres vivos, tá bom? Então, a teoria sintética considera, conforme Darwin já havia feito, a população como unidade evolutiva. Nós somos seres que estamos em constante evolução. Entendeu, pessoal? Não só o homem, eu estou falando da vida como um todo. A população pode ser definida como grupamento de indivíduos de uma mesma espécie que ocorrem em uma mesma área geográfica, em um mesmo intervalo de tempo. Tá bom? A compreensão da variabilidade genética, isso é muito importante para a evolução da vida, A compreensão da variabilidade genética e fenotípica, que é, digamos assim, o físico, o formato dos animais, dos seres vivos, Começando de novo, a compreensão da variabilidade genética e fenotípica dos indivíduos de uma população é fundamental para o estudo dos fenômenos evolutivos. A evolução é, na realidade, a transformação estatística de populações ao longo do tempo, ou ainda alterações na frequência dos genes dessa população. Então, tanto a parte genética quanto a parte física têm que ser analisados, devem ser levados em consideração quando você vai pressupor a linha evolutiva de um determinado ser. É muito provável que um gato caseiro, digamos assim, ele tenha alguma ligação genética, aliás, evolutiva com uma onça, por exemplo. Eles têm características ali parecidas. Então, não é só genética. O fato físico também a gente deve ser levado em consideração. Então, os fatores que determinam alterações na frequência dos genes são denominados fatores evolutivos. E cada população apresenta um conjunto gênico que é sujeito a fatores evolutivos pode ser alterado. Então, esse conjunto gênico de uma população é o conjunto de todos os genes presentes nessa população. Então, fatores evolutivos que atuam sobre o conjunto gênico da população podem ser
reunidos em duas categorias. Fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população. É mutação gênica, né? Mutação cromossômica ou recombinação gênica. Esses três fatores vão mexer na genética de uma população. Já os fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida, ou seja, o que já está funcionando ali no ambiente que pode ser alterado com o passar do tempo. A seleção natural faz isso, a migração e oscilação genética. Então, a integração desses fatores associados ao isolamento geográfico, tá bom? Pode levar ao longo do tempo o desenvolvimento de mecanismos de isolamento reprodutivo, o que vai causar aí o aparecimento de novas espécies, tá? Isso aí tem muito a ver com a questão dos tentilhões. Cada um se isolou em uma área e com o passar do tempo eles ficaram diferentes um do outro. Beleza, pessoal? É isso aí, Charles Darwin, esse cara aí que é muito respeitado no mundo da biologia e mais especificamente para a evolução, né? Para os estudos sobre evolução. Espero que você tenha assimilado bacana quem foi Charles Darwin, tá bom? Então se liga aí que a gente vai para a nossa revisão.